compreensão de experiência humana também, assim, sabe? Tipo, eu acho que escrever e ler, assim, literatura é uma coisa que te ensina muito sobre o ser humano, assim. É uma forma de você conhecer muito, assim, sobre a experiência humana, é você ler literatura. Eu tenho dificuldade. Por onde eu começo? Assim, eu não consigo gostar de ler um livro de ficção, por exemplo. Talvez é porque eu nunca tenha lido um clássico. Ou um livro... Não, cara, então, mas clássico, normalmente, eu acho chato, sabe? É? Eu acho os clássicos, assim, em geral, assim, eles são chatos, assim. O cara tem que ler como conhecimento geral, como cultura geral, assim, sabe? Mas se você quiser, tipo, começar, né? Você quer começar um livro e falar assim, eu quero começar a gostar de ler literatura. O que eu faria, tá? Cara, eu começaria pelos escritores brasileiros atuais. Porque a galera fala, escreve de um jeito que a gente entende, assim, e se aproxima, a gente sabe o que tá acontecendo, o que Tipo, o cara... quem que é? Cara, tem 2 caras que eu gosto muito, assim, que são brasileiros e são contemporâneos e estão escrevendo livro agora, estão publicando livro agora, assim, que eu acho muito foda. Um deles chama Daniel Galera, e aí ele tem um livro que vai se transformar em filme também, eu acho que deve sair esse ano, até em 2023, chama Barba Ensopada de Sangue. Cara, esse livro é sensacional, assim, você lê, assim, é impossível não gostar. E ele não tem nada elaborado, é totalmente diferente desses caras chato. Por que pra mim foi legal também esse livro? Porque ele se passa em Garopaba, né, que é perto da região onde eu moro agora, né, e que eu sempre viajei quando eu era mais novo e tal, então o livro se passa naquela região. Mas é a história de um cara que presencia o suicídio do pai dele, e aí ele começa a ir pra trás, assim, pra, tipo, o ambiente do pai dele, tenta conhecer o vô dele que ele não conhecia, ele começa a ir pra trás pra entender, tipo, o comportamento dele e por que eventualmente o pai dele possa ter tomado aquele tipo de atitude, foda, entendeu? velho. E aí é muito legal, assim, porque ele se passa todo nessa região de autoconhecimento, assim, é legal, assim, porque é um livro sobre comportamento que o cara apresenta a partir de uma história. E o outro cara é um cara chamado Michel Laub, que é um cara aqui de São Paulo. Tem 2 livros dele, são livros curtos. O Barba Ensopada de Sangue é um pouco mais curto, mas, por exemplo, os do Michel Laub, esses 2 que eu vou falar agora, que chama A Queda e o Maçã Envenenada. Cara, você tem que ler Maçã Envenenada. É esse. Se você quiser ler um livro porque é um livro curto, e a história basicamente é assim, ó. O cara, ele é muito fã do Nirvana, tá ligado? E você é também. Sou. Então, e aí, cara, ele começa a apresentar 2 histórias que elas aconteceram simultaneamente. Uma história é uma mulher que ela passou pro genocídio que aconteceu em Ruanda, que foi um dos piores genocídios da história, assim, que um povo tinha 2 tribos, basicamente, em Ruanda. E, assim, Ruanda era colônia da... Tem até um filme que conta um pouco, chama Hotel Ruanda. Mas, basicamente, Ruanda era a colonização da Bélgica. E na década de 60, 70 ali, os países europeus começaram a sair dos países africanos, sabe? E aí a Bélgica, do dia pra noite, chegou e falou assim, a gente não quer mais colonizar isso aí, valeu, falou. E vazou e tirou todo o exército e tudo. Só que durante muitos anos, cara, eles tinham privilegiado uma tribo em detrimento de outra, sabe? Eram 2 tribos que conviviam no país e eles davam sempre mais bonificação, botavam pros cargos pra trabalhar, sempre uma tribo, e a outra tribo começou a ficar com muita raiva, tá ligado? Cara, quando os caras saíram, basicamente os caras se juntaram, foi um genocídio assim. Os caras foram pra rua, distribuíam facão, as pessoas entravam dentro da casa do vizinho e metiam facão, assim. E começou a ter gente amontoada nas ruas, assim, a montoeira de gente. Tem o filme do Sebastião Salgado, cara. Ele foi lá cobrir essa guerra. Ele falou que ali ele desistiu da vida, assim. Ele parou de trabalhar, inclusive, quando ele viu aquilo. Foi um dos piores genocídios da história, foi esse de Ruanda. E aí a história que passa é muito foda, assim, uma parada assim, na época eu até fiquei vendo uns vídeos, tem uns documentários também, é uma coisa foda, assim, sabe? Na época que eu li esse livro, assim, eu quis entender um pouco mais ali, mas é um negócio, cara, esse genocídio eu não sei se vale a pena ir atrás, assim, mas o livro é uma mulher que fica com 12 pessoas morando, eles ficam não sei quantos meses morando dentro de um banheiro de uma igreja, que o padre protege eles, e fica tipo 12 pessoas morando, tentando sobreviver ali pra não entrar o povo e matar eles, entendeu? Então o padre acobertou e botou aquilo ali. E uma mulher, cara, ela dentro desse ambiente, só recebendo assim, tipo umas folhas que o padre passava, ela aprende a falar inglês. E aí ela sobrevive aquilo ali, sai cara, e vai para os Estados Unidos, conta a história toda, como é que aconteceu a história toda. E muito do que se sabe é por conta dela, assim. E ao mesmo tempo, o Kurt Cobain tinha tudo na vida, tá ligado? O cara tinha sucesso, tinha uma família, tinha tudo, e ele se suicidou.
E aí o cara começa a fazer um paralelo assim, como é que uma pessoa tem tudo e se mata e a outra, velho, tá totalmente fodida ali, cara, ela ia sair, não ia ter mais nenhum familiar dela vivo, como é que ela luta pela vida? Então o livro é meio que uma história no meio pra tentar explicar e o cara fica usando o tempo inteiro essas duas referências, assim. Foda, animal, velho. cara, é muito foda. Que Esse livro foda, ganhou vou ler. vários prêmios, eu acho que ganhou o Jabuti, se eu não me engano, depois fala pra ele botar aí, ó. Bota aí, Maçã Envenenada. Maçã Envenenada, Bota aí. Michel Laub, só pra gente ver o... Botar uma coisa. É. Mas então, se você quiser... E é um livro assim, sei lá, não deve ter nem 200 páginas, assim. E se passa em Porto Alegre, eles vão pra um show, assim, e daí... Cara, é legal, Que assim. foda, velho. Então, daí eu acho irado, assim. Daí... É que é legal pra gente que é curioso da mente humana, né? É muito interessante a literatura porque a gente tem acesso, primeiro, a um cara muito bom em descrever a mente humana, né? Exatamente. E aí a gente tem acesso àquele... Exatamente, aquela cara. arte, o case, é o Puta, que case, assim, foda. sabe? Que é uma coisa que, por exemplo... Esse esse aí. aí, ó. Quantas páginas tem? Desce um pouco. 120, pô. Ó, é bem curtinho, Nossa, cara. de boa. E é animal, velho. Legal. 1993, ó, o Nirvana fez uma... Fez uma única e célebre apresentação no estádio do eles vão pro show do Nirvana, é isso aí. Que foi horrível. É, foi horrível? Foi. Ele odiou o Brasil, sabia disso? Sério? Ele, o show aqui muito quente e tal. Não gostou do Brasil. Muito quente. Os shows dele no Brasil são tipo, muito ruins, ele erra tudo. Ele tava muito loucaço, né? Ele já tava loucão nessa época. Ele sempre foi, velho. Ele, vendo assim a história dele, é muito legal analisar o comportamento dele também, porque ele escrevia diários, né, assim, do que ele queria pra vida dele, e ele colocava que ele queria ser famoso, queria ser rico e tudo mais. Só que quando ele conseguiu isso, tipo, Ele não tinha mais dopamina, né? Essa história do... porque aí, ele já tava com muitas drogas, né? É. É que a história dele, tipo, ele sofreu muito abuso, coisas assim, então você vê que é uma coisa que vai, né? Ele talvez tenha encontrado ali no sucesso que ele achou que ia resolver o problema e no final, na verdade, trouxe mais problema pra ele, né? Sim. Ele odiava o sucesso.